Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor Rodrigo e hoje vamos entrar no assunto sobre projeções cartográficas e suas visões de mundo. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu queria conversar com vocês sobre alguns históricos. Que históricos são esses? Quando a gente fala em confecção de um mapa, a gente tem que ter noção o quê? Que os mapas eles são produzidos ao longo do tempo e eles vão sempre expressar uma ideia ou uma visão, dominante nessa época, tá? E vai ser de determinada sociedade ou período histórico, tá? Então, a partir disso, vamos chegar à conclusão de alguns mapas que a gente vai ver como se deu a evolução, desses mapas e quais suas perspectivas e visões esses mapas representavam do mundo ao longo do tempo, principalmente a projeção de Mercator e a projeção de Peters ou Gal Peters, tá? A gente vai entender. Então, essas projeções que nós vamos falar, principalmente de Mercator e de Gal Peters, elas utilizam essa projeção, esse tipo de projeção, que é a projeção cilíndrica, ou seja, eu pego a esfera da Terra, a forma da Terra, a esfera, melhor dizendo, uma geóide, e boto essa geóide sobre um plano, e transformo ela num planisfério, tá? Então, a gente vai começar a falar hoje sobre alguns tipos de projeções, principalmente as duas mais usadas, que é de Mercator e de Gal Peters, mais usada para estudo. E a partir dela, elas foram feitas a partir de projeção cilíndrica. Então, aí só para a gente lembrar sobre isso. Então, vamos falar um pouco sobre a projeção de Mercator. Mercator, na verdade, era um holandês, tá? E ele tinha, e o seu nome era Gerhard Kramer, mas também conhecido como pelo apelido latino usado de Gerhard Mercator ou só Mercator, tá? Mercator ele viveu durante a época da expansão marítima da Europa, ou seja, quando a Europa ela começa a desbravar os continentes da África, das Américas, do sul da Ásia. Então ele começa a colocar-se, a escrever um mapa, vamos assim dizer, com uma certa eurocentrismo. O que significa acontecer? Os seus mapas vinham com o centro do mundo sendo a Europa e na parte superior do mapa, ou seja, no hemisfério sul. Não sabemos se era real intenção ou não de Mercator, mas essa projeção de Mercator ela carrega muitos simbolismos, principalmente simbolismos geopolíticos, como a Europa sendo o centro do mundo, como se a Europa como se os países do hemisfério norte são países desenvolvidos muito maiores do que os países do hemisfério sul e várias outras situações, tá? Essa projeção principalmente ela foi usada durante o século XVI, os períodos das grandes navegações, que muitos navegadores se utilizavam-se da projeção de Mercator para melhor melhor viagem, melhor deslocamento dentro do espaço geográfico terrestre. A projeção de Mercator é uma projeção cilíndrica, conforme, significa o quê? Conforme os contornos do continente, tá? É sempre uma dica que eu dou para vocês memorizarem isso. Ela é conforme porque ela se preocupa com contornos dos continentes, tá? Exatos na latitude e longitude. Entretanto, ela tem um problema. Que problema é esse? Distorções no polos, fazendo áreas, principalmente no polos, aparecer exageradas. Como exemplo, a Groenlândia, que parece ter a mesma área da América do Sul, tá? Então, a projeção de Mercator ela apresenta essa característica, os países do norte muito maiores, muito mais exagerados do que realmente eles são, e principalmente em direção ao polo. Quanto mais próximo ao polo for, mais essa distorção será exagerada. Então aqui nós temos uma figura do que era a projeção de Mercator, tá? Durante esse tempo. A Europa, aqui no centro, acompanha o mouse aí, a Europa aqui no centro, continente africano, a Ásia, uma parte aqui da Oceania, a América, tá? E os Estados Unidos e Canadá, e aqui a Groenlândia, toda essa parte aqui, tá? E aqui trazendo para os dias de hoje a projeção de Mercator. Notem, olha o tamanho da Groenlândia e olha o tamanho da Antártica em relação, por exemplo, à América do Sul, em relação, por exemplo, à África, ou seja, eles colocam a extensão territorial muito maior do que ela realmente é, e em outras ela bota uma extensão territorial muito menor do que ela realmente é. Tá? Na projeção de mercado, o que é interessante a gente saber? Que os paralelos meridianos se cruzam perpendicularmente, ou seja, são retas que se cruzam. Tá? Os meridianos são traçados paralelamente do polo um ao outro,
e as distâncias entre os paralelos aumentam conforme se aproximam dos polos, tá? Então aqui nós vemos aqui, ó, os paralelos, né, que são essas linhas retas, né, na horizontal, e os meridianos, linhas retas na vertical. Galera, como é que se aplica isso, né, principalmente no vestibular? Coloquei aqui uma questão para vocês da UERJ, né, para ver como é que cai isso, porque isso é bem simples, tá? Nós temos a representação do Reino Unido, né, na latitude da Groenlândia, em amarelo, na sua localização real e nas proximidades da linha do Equador, tá? Então vamos ver. Na representação acima do território do Reino Unido, em 3 latitudes diferentes, foi utilizada a projeção cartográfica de Mercator, né, galera? Acabamos de falar sobre isso, né, onde quanto mais próximo ao polo estiver, maior vai ser a minha distorção. Como é que eu matava essa questão? Nem precisava ver as opções, só ver o tamanho da Groenlândia. Olha o tamanho da Groenlândia em comparação ao Reino Unido, né, na sua localização real, e em comparação ao Equador, né. Então nós vemos que à medida que ele vai se distanciando do polo, do Equador em direção ao polo, né, os países vão tendo uma sua área extremamente exagerada, distorcida exageradamente. E aqui uma segunda questãozinha, também da UERJ, primeiro exame de qualificação, né, onde encontramos 2 imagens. Na primeira imagem, né, o desenho original do perfil de uma cabeça humana sobre uma representação possível do globo terrestre. Na segunda imagem, o mesmo desenho é apresentado em um planisfério elaborado com a projeção cartográfica de Mercator, ou seja, maior distorção do polo, que é utilizada desde o período das grandes navegações. Com base na comparação entre as imagens, conclui-se que o território das Américas, que tem a maior área mais ampliada para o uso da projeção, é a Groenlândia, lógico, né? Só nós voltarmos lá e ver. Ó, olha o tamanho da Groenlândia, né? Muito maior do que o Brasil, as opções como Brasil, Argentina, México, né? Então, como a cabeça, né, a parte de cima, né, do frontal da pessoa que está distorcida, então é a Groenlândia. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida depois deixem nos comentários que a gente conversa. Então depois a gente vai falar sobre a projeção de Gall-Peters, tá? A projeção de Gall-Peters, né, ela leva esse nome porque primeiramente ela foi criada por James Gall em 1855, tá? E o James Gall era um religioso escocês que elaborou um mapa cuja principal preocupação consistia em quê? Em retratar as reais proporções da Terra emersas, né? Ou seja, no século XIX isso, ele já tinha uma preocupação em retratar as proporções reais da Terra imersa. Depois, na década de 70, o professor, né, alemão Arnold Peters pegou, né, novamente essa projeção, né, e idealizou da maneira que ela é atualmente. Tá? Essa é uma projeção equivalente. Por que equivalente? Equivalente ao tamanho da área, ou seja, ela se preocupa mais em valorizar o tamanho da área, né, real que ela é, tá? Só que tem um problema, despreza a curvatura da Terra e cria uma deformação dos ângulos nas coordenadas e nas distâncias reais, ou seja, a projeção mostra os países, né, deformados, alongados no sentido norte-sul. É uma projeção que ela carrega mais um simbolismo geopolítico, né? E ela é pouco utilizada para navegação, para deslocamento, porque ela pode trazer problemas, né, com relação ao seu uso, né, no deslocamento por conta dessas deformações dos ângulos das coordenadas, beleza? Mas o que ela traz de interessante na geopolítica? Ela coloca em destaque, né, os países subdesenvolvidos que ocupam maior área continental do planeta, eliminando a impressão das nações do norte, né, que o planisfério de Mercator causa. E ela foi chamada durante muitos anos de um mapa para um mundo mais solidário, tá? É interessante saber que teve um colégio nos Estados Unidos, na cidade de Boston, que começou a utilizar, né, a projeção de Gall-Peters, porque ela dizia que era mais, vamos dizer fiel não, mas era mais respeitada, né, tirando um pouco dessa questão colonizadora da de Mercator, que tem essa intenção. Então, né, aqui vamos mais uma vez a um pequeno exercício, né, do vestibular da UERJ de 2019, onde fala o seguinte, né, é impossível representar sem distorções uma superfície esférica em um plano. A área e a forma são atribuídos especiais frequentemente alterados no mapeamento, conforme a utilização gráfica utilizada. Na imagem, verifica-se a representação de uma mesma área circular ao longo dos paralelos meridianos, como a que ocorre na projeção cartográfica denominada, aqui só apareceu Peters, mas é Peters, né?
nós vemos o que? Os países, os continentes, né, com sua área real, né? Olha o tamanho da América do Sul em relação à Groenlândia, tá? Ó, América do Sul em relação à Groenlândia, beleza? Tá? E o que acontece? Né? Nós vemos, né, que a área circular, né, ao longo dos paralelos e meridianos ocorre na de Petrus, tudo bem? Então, galera, aqui eu sobrepus aqui para vocês os dois mapas, tá? O mapa em verde, a parte em verde aqui é a projeção de Petrus e a parte, né, atrás, né, sombreada de azul, se vamos dizer, é de Mercator, né? Então aqui a gente vê bem essa diferença, né? Nós vemos a projeção equivalente, né, que é de Petrus, Gal-Petrus, né, equivalente à área, e a conforme, né, que é conforme o contorno dos continentes. Você vê que os continentes todo bonitinho, direitinho, né, e já a de Gal-Petrus mais distorcida, mais alongada no sentido norte e sul. Também nós temos outras projeções muito utilizadas hoje em dia, como a projeção de Robson, né, onde os meridianos são essas linhas curvas, tá, ó, que formam elipse, e os paralelos em linhas retas. Ela tem semelhança com a projeção cilíndrica, mas é a projeção nem. Ela não é conforme, pois modifica a forma dos continentes. Lembrando que a conforme ela se preocupa com a forma dos continentes reais. E nem equivalente, pois as áreas representadas não correspondem realmente à realidade, né? Só a gente pegar aqui a Antártica, aqui no caso, né? A gente vai ver muito isso, tudo bem? Então é a nem conforme, nem equivalente à projeção de Robson. E por último nós temos a projeção de Moawide, né? Não sei se fala assim. É uma projeção cilíndrica equivalente, tá? Equivalente o que, galera? Vamos lá, equivalente, né? Porque ela mantém a proporcionalidade das áreas, tá? Equivalente e conforme tem que estar bem no sangue de vocês. Ela representa a Terra dentro de uma elipse, tá? Os paralelos serão essas linhas retas, paralelas ao Equador, né? Aqui, ó, essas linhas retas aqui na horizontal, né? E os meridianos, linhas curvas. A distorção é mínima perto da interseção com o Equador, tá? Com o meridiano central, aqui, ó, o meridiano central aqui, perto da linha do Equador, vou ter, né, distorção mínima. E à medida que eu vou para o polo, a distorção vai aumentar. Galera, aqui foi só um pequeno resumo de tudo que a gente está vendo aí sobre cartografia. Dúvidas, comentários, coloquem aí nos comentários que eu terei maior prazer em responder. Até a próxima.